Olá, meu nome é Márcio Teixeira, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre a música e as lembranças do passado. Quero te convidar a se inscrever no canal, clicar no sininho de notificação para você receber o aviso do YouTube quando eu subo um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Hoje eu vou fazer algo bem diferente do contexto dessa série. Hoje eu não vou falar sobre banda, hoje eu não vou falar sobre estilo musical, hoje eu não vou tocar em nenhum tema de banda. Eu quero ir direto ao ponto, trazendo uma frase que veio no meu coração algumas semanas atrás, quando eu postei no Instagram o seguinte conteúdo: a melodia de uma música funciona como um carimbo espiritual na sua alma, que imprime uma marca no seu espírito. A tinta desse carimbo se chama emoções e fica impressa na sua memória. Toda vez que você revisita aquele carimbo ouvindo aquela mesma música, as sensações e sentimentos associados àquele carimbo são trazidos à superfície da sua mente, que desarmam gatilhos emocionais ligados àquela experiência auditiva do passado. Isso te remete de volta ao prazer ou desprazer no momento que seu cérebro libera a química respectiva àquela experiência. Pode parecer meio confuso e complicado o que eu estou querendo te dizer, mas no fundo, lembra quando você ouve uma música que você gosta muito e essa música te marcou na história de uma forma? Essa marca, né, que existe na sua mente, muitas vezes ela fica nas profundezas da sua memória ou da sua subconsciência, vamos assim dizer. E se você vai lá e liga de novo, parece que você revive tudo, né? Quantas vezes o diabo utiliza isso para detonar a tua vida? Aí você vai falar, Márcio está demonizando tudo. Não, cara, não. Eu estou falando de um mundo espiritual que acontece na realidade. Mas existe um mecanismo no seu cérebro que Deus criou, que Ele conhece muito bem. Esse processo ele acontece em questões de segundos. Às vezes você liga a música e imediatamente você remete. Às vezes até o cheiro você lembra, o paladar você lembra. E você sente ou a dor, ou a alegria, ou a excitação, ou sei lá, qualquer outro tipo de sentimento que você associou, mas tá lá dentro da cachola, cara. Sabe quem criou isso? Deus. Deus é a mente suprema que criou a sua e a minha mente. É por essa e outras razões que Paulo nos ensina em 2 Coríntios 10, 5, o seguinte versículo: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo toda a sua mente à obediência de Cristo. Ou seja, Paulo aqui está nos ensinando a importância de nós derrubarmos todos os pensamentos que se levantam contra aquela oportunidade ou aquele momento de você conhecer quem é Deus. E como você faz isso quando você leva a sua mente à obediência de Cristo? Ele usa o termo cativo mesmo, ou seja, você está preso a Cristo. E sabe uma coisa? Nesse versículo tem uma palavra interessante chamada altivez. Sabe quem é o pai da altivez? Aliás, altivez é sinônimo de orgulho. Ou seja, aquele que é cheio de si, muitas vezes vai se levantar contra o conhecimento de Deus. E quem é que faz isso? Quem instiga isso na pessoa? Percebe o que Paulo está nos ensinando aqui? Agora deixa eu propor um outro aspecto para a gente pensar junto aqui. Se você tem a sua mente cativa à obediência de Cristo, então você acha que realmente a sua mente está protegida? Eu digo para você que não. Sabe por quê? Se a sua mente estivesse protegida, por que então você correria o risco de ouvir uma música do seu passado, seja essa música qual for, e lembra de alguém ou alguma situação que te faz sentir algo? Percebe? E muitas vezes esse algo pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim. Quero abrir um trecho interessante da Bíblia em Marcos capítulo 7, versículos 14 a 23. Quando a gente lê esse trecho, aqui nós estamos lendo as palavras ditas por Jesus, né? Olha o que a gente lê aqui.
Jesus conclamou novamente a multidão para junto de si e lhes anunciou: ouvi-me todos e entendei. Nada existe fora da pessoa humana que, entrando nela, a possa tornar impura. Para aqui, olha que loucura que ele está falando. Nada existe. Ou seja, nenhuma música pode te tornar impuro. É louco isso, né? Mas olha o que ele fala a seguir. Ao contrário, o que sai do ser humano é o que faz impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Interessante que ele está usando o verbo ouvir aqui repetidamente, pertinho do outro, no mesmo versículo às vezes. Isso é uma forma da Bíblia nos chamar a atenção. Então Jesus está ensinando sobre audição, sobre a importância de ouvir. E ele está falando aqui que nada existe fora, ou seja, nada fora do nosso corpo é capaz de nos tornar impuro. Aí os discípulos não entenderam nada, né? Os caras estão boiando completamente, né? Aí olha só. Então, após haver deixado a multidão e entrando na casa, os discípulos lhe pediram uma explanação sobre aquela parábola. Ao que ele lhes declarou: ora, pois, nem vós tendes tal entendimento, ou seja, cara, vocês não entenderam nada. Não conseguis compreender que nada que entra no homem tem o poder de torná-lo impuro? Ou seja, Jesus está sendo bem objetivo aqui. Porque efetivamente não entra em seu coração, mas sim em seu estômago, sendo digerido e depois expelido. Ou seja, o que ele está falando é sobre alimentos. Só que quem tem ouvidos ouça, você não come pelo ouvido, né, cara? Então não tem nada a ver com alimento. Olha o que ele explica. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puro todos os alimentos. Óbvio, ele estava falando que todos os alimentos são ok, estão puros, né? Aí, o que sai do ser humano é o que o torna impuro, pois é dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos. As imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Olha o que Jesus está falando para mim e para você. O que te contamina, o que me contamina, não é o que eu uso, cara, mas é o que eu falo, é o que eu verbalizo. E nesse trecho aqui, Jesus dá uma dica enorme pra gente, sabe o que é? Quais são os temas principais das músicas e do estilo musical que detona a sua vida quando você canta de volta? Ou seja, para pensar aí nos cantores que você ouve ou que você vê no YouTube. Olha os temas do que eles cantam. Olha o que Jesus está falando. Imoralidade sexual. Conhece algum cantor que tenha música que proclame esse tipo de coisa e que você repete? Ou que a multidão repete? Porque quando eles repetem a música que está sendo cantada, acontece o que Jesus falou. O que estava de fora não estava contaminando, né? Mas no momento que eles passaram a repetir aquela música, aí contaminou. Olha os outros temas. Eu não vou nem falar que é funk, tá? Para o pessoal não achar que eu tô pegando no pé, mas é funk, por exemplo. Funk não faz assim? E aqueles pagodes de antigamente, dançando na boquinha da garrafa, aqueles lixos da música brasileira que infelizmente vieram à tona. Aquilo lá não corrompia? Aquilo lá não tornava impura a pessoa que cantava? Imagina as crianças repetindo isso. Como você acha que Deus via? Vamos prosseguir aqui nos temas principais que o diabo gosta de colocar para você ouvir. Imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, ou seja, músicas que trazem em si violência. Inclusive, muito cuidado com música gospel que incita você a cantar sobre vingança, tá? Muito cuidado. Agora tem um outro tema aqui que Jesus falou, que é adultério. Você conhece alguma música que fala sobre isso? Alguma música de algum estilo musical brasileiro que fala sobre adultério? Ora, quando você ouve, não é o problema. O problema é quando você canta de volta. Não só você está se contaminando, como você está botando na tua mente aquilo, isso é legal, né? Isso é ok. Pô, é legal. Se é legal você cantar, se encher daquilo, você vai começar a acreditar que aquilo é verdade, que aquilo é ok de você fazer. Quando a Bíblia fala não adulterarás, em Êxodo capítulo 20.
as ambições desmedidas. Tem alguma música que você ouve ou que você já ouviu de algum, sei lá, algum cantor, né, que gosta de exaltar aquilo que ele tem, que chama-se ostentação? É isso aqui, ó, ambição desmedida, que é igual a ostentação, que o fruto de uma ambição desmedida é a ostentação. Outra aqui, vamos lá, as maldades. Você já ouviu alguma música que fala sobre maldade? Uma vingança, por exemplo, é uma delas. A devassidão. O que é ser devasso? Vamos visitar o dicionário para ver o que é devasso? Bom, ser devasso, segundo o dicionário, significa ser depravado, degenerado, corrupto, cínico. Caramba, você conhece alguma música que fale isso? Engraçado que devassidão muitas vezes está ligado ao excesso de bebida. Porque o excesso de bebida leva à devassidão, leva você a ser depravado, leva você a ser um cínico, um corrupto, que se autocorrompe através das suas atitudes. Tava pensando aqui outro dia, né? Cara, tô tão cansado de ver aquelas propagandas dizendo, olha, não dirija alcoolizado. A gente deve mudar isso. Deveria ser, não ouça as músicas sobre bebedeira, que te incita a encher a cara. Entretanto, tem um monte de música no Brasil, de vários cantores famosos que estão aí na internet, que estão na televisão, os programas mais famosos, que fazem, sabe, de beber, de encher a cara, um grande troféu de suas vidas. Deixa eu dizer, esse pessoal é um bando de tolo. E o diabo usa esses tolos para fazer essas músicas lixo para oferecer para você. Aí depois ele fala de inveja, difamação, ou seja, de falar mal do outro. Tem alguma música que você conhece que a letra tá falando mal da vizinha ou tá falando mal de não sei quem? Conhece isso? Aí fala da arrogância e da insensatez. E insensatez significa não ter juízo, ser louco, fazer coisa doida. Conhece alguma música que te convida a cantar sobre isso? Então, nesse trecho aqui, Jesus está te ensinando quais são os temas prediletos do inferno que são oferecidos para você, entendeu? Então, assim, muitas vezes o diabo não tem culpa no cartório, cara. O diabo está fazendo o trabalho dele, está inspirando essa turma toda aqui para cantar esse lixo e apresentar para você de bandeja. Aí, sabe o que acontece? Tiago nos ensina o seguinte, que cada um é atraído por causa da sua concupiscência. Concupiscência significa desejo. Então você é atraído pelo desejo que há em você de consumir esse tipo de música. E aí quando você consome esse tipo de música, aí pronto, né, meu? Aí a coisa toma o seu rumo. É o que a gente fala, né? Pé cansado com chinelo velho, né? Ou seja, você já tá lá, não tá nem aí mais prestando atenção nas coisas de Deus. Oferece uma balada para você, ou oferece uma música com essas temáticas, você começa a cantar e começa a repetir, daqui a pouco, aí o que você tá fazendo? Você tá puxando da tua memória as coisas da sua história que te trazem a lembrança um monte de coisa que você fez, cara, que Jesus já morreu na cruz, mas o diabo tá lá te lembrando. Na verdade, você foi atraído. O diabo só apresentou a bandeja, você foi lá e pegou, você serviu como você quis. Eu não deveria falar bandeja, deveria usar playlist. Esse é o nome correto. Sabe aquela frase enorme que eu falei lá no início? Então, cientificamente, isso se chama memória cognitiva. A atividade cognitiva do seu cérebro é um dos principais conceitos da teoria do conhecimento. Cognição é a capacidade do cérebro de perceber, raciocinar e armazenar as informações captadas pelos sentidos. É por isso que você associa melodia a um evento que te traz um sentimento.
dentro da tua memória. Percebe como a memória humana é uma coisa impressionante? Agora você entende o poder destrutivo que a música pode causar em você? Porém, existe o lado construtivo disso. E eu te digo isso com tranquilidade. Sabe por quê? Porque Deus criou a música. A gente lê isso em João 1:3, Apocalipse 4:11. Deus criou o cérebro humano. Deus criou a capacidade da memória. E tudo isso junto existe para glorificar a Deus, cara. Você já deve ter lido nos Salmos o que são os cânticos de degraus. Já leu nos subtítulos dos Salmos? Bem de pertinho, vou mostrar para você, ó. Aqui, ó, em cima do subtítulo, Cântico dos Degraus. Você já observou isso na sua Bíblia? Você nunca teve curiosidade de saber o que é os Cânticos dos Degraus? Alguns acreditam que esses salmos, que aliás é do Salmo 120 ao Salmo 134, convido você a ler. Leia esses salmos para você ver que interessante que eles são. Alguns acreditam que esses salmos eles eram cantados quando o povo de Israel estava voltando do exílio da Babilônia. Outros acreditam diferente. Deixa eu pegar a minha maquete aqui para te mostrar. Jerusalém é uma cidade que é erguida sobre um monte, certo? Em algumas traduções das Bíblias, você vai ver ali também Cântico dos Peregrinos, que esses salmos, acreditam-se que eles eram cantados quando o povo de Israel ia em direção a Jerusalém para adorar o Senhor no templo. Eu gosto muito dessa versão, tá? Eu prefiro muito essa perspectiva. E se você notar, o templo ficava no alto do Monte Moriá. E o povo subia toda essa parte, né, até o templo. E aqui, óbvio, existiam degraus, onde as pessoas iam, né, subindo degraus. Outros acreditam que esses salmos, cada um deles se referem aos níveis de santidade que existem na plataforma do templo até o Santo dos Santos. Eu já falei isso em outros vídeos, eu vou deixar aqui no descritivo desse vídeo para você ver como eu mostrei isso nas maquetes que eu tenho, tá? Então, eu gosto muito da ideia do povo subindo, né, a cidade para adorar o Senhor no templo. E eu vou te explicar o porquê que eu gosto disso. Eu acredito realmente que nesse momento onde as pessoas estavam cantando em direção ao templo, eu acredito que Deus estava pondo em prática o uso da memória cognitiva do seu povo. E por que ele estava usando essa capacidade do cérebro humano com o seu povo? Porque era uma forma deles internalizarem a palavra de Deus dentro das suas mentes. E eu acho, meu achômetro, Deus pode me mostrar de outra forma se eu estiver errado. Eu acho e desconfio que Deus estava ensinando ao povo a entrar na sua presença. Lembra que eles tinham que entrar por esse portão aqui, ó? Jerusalém tinha vários portões. Aqui era um deles. E era o portão, nessa época de Jerusalém, que esse aqui é o templo de Salomão, eles entravam por aqueles portões para adorarem ao Senhor. Olha o que a gente lê no livro de Salmos, capítulo 100, versículo 4. Entrai por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com hinos de adoração exaltai-o e bendizei o seu nome. Ou seja, ele estava dizendo pra gente que quando você entra por esse portão, você tem que ter uma atitude de gratidão. Então, o que Deus está nos ensinando pela palavra é o seguinte: ele não está interessado, vamos assim dizer, nos cânticos de guerra e fogo, cara, nesse momento da adoração. Ele não quer que você fique falando sua lista de petição, sua lista de pedidos. Sabe aquela lista de pedidos que você traz lá no culto? Ou você acha que ele não sabe o que você precisa? Ou você acha que ele já não sabe aquilo que está na sua mente e que você nem ainda verbalizou para ele? Ele não está interessado tampouco em brado de vitória nenhum, cara. Que brado de vitória? Vamos tirar o pé do chão, que coisa mais ridícula. Eu nunca ouvi uma coisa tão ridícula como tirar o pé do chão na presença do Senhor. Você vai cair, cara. Outra coisa que o Senhor não está esperando, que ele nem quer, aliás, eu tenho a ousadia de lhe dizer, é o seguinte: ele não quer o discorrer
de que você acha que lhe é devido por causa das promessas que ele te deu pela palavra dele. Ou seja, se você chegar para dar uma queda de braço em Deus, ou dar uma chave de braço, rapaz, basta um peteleco de Deus em você para você sair rolando. Sabe o que Deus quer, cara? Quando a gente vai entrar na presença dele pela primeira vez, ali naquele momento, uma atitude de gratidão, um coração grato, cara. É a primeira coisa que Deus quer, cara. Todo o resto é resto. Quem é pai entende isso quando o filho vai te pedir coisa, né? Sabe, Deus quer um coração humilde, quebrantado e grato. Sabe por que não percebemos isso muitas vezes, cara? Porque nossa mente está contaminada. Isso mesmo, nossa mente está contaminada, que a gente enche a nossa mente de um monte de coisa do mundo e a gente perde as perspectivas das coisas mais simples. Sabe por quê? Porque o diabo trabalha constantemente para obstruir o conhecimento de Deus, como a gente lê no versículo de 2 Coríntios 10:5. Sabe como a gente cura isso? Sabe como a gente pode curar a nossa memória? Sabe como a gente pode limpar? Sabe como Deus ajuda a gente a deletar esse vírus da nossa mente? Quando nós nos permitimos a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 1. Tudo bem, Márcio, mas puxa, como é que faz isso, né? É simples. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconder a palavra no coração significa peregrinar nessa vida com um salmo de louvor rumo à presença do Senhor sempre. É como os cânticos dos degraus, cara. Memorize a palavra do Senhor e limpe o lixo da sua mente. Isso mesmo. Pega um salmo e decora. Um salmo por dia. Decora. Pensa ele no dia inteiro. Fica memorizando aquele salmo o dia inteiro. Aí no próximo você memoriza outro salmo. Aí você fala 2 salmos. Aí depois tem 3 salmos. Aí você vai memorizando 3 salmos. No final de um mês você decorou 30 versículos. E de pouco em pouco você vai apagando esse lixo da tua mente, cara. Deus faz isso automaticamente quando você substitui o tipo de memória que você armazena. Sabia disso? Ah, mas cientificamente não sei se você pode falar isso. Olha, talvez os cientistas vão ouvir isso e falar que esse cara é doido. Mas a ciência não pode explicar Deus mesmo, não tem jeito. Tem que experimentar. Então, para de cantar aquilo que te contamina. E, ao invés disso, bota para dentro da cachola a palavra de Deus que te restaura. É simples, cara. E sabe por quê? Eu recebo muitas mensagens de pessoas que dizem a seguinte frase: eu não consigo parar de ouvir a música. Sabe por que você não consegue parar de ouvir? Porque te convém. É isso mesmo. Te convém continuar ouvindo aquilo que te dá prazer. E a música foi feita para te dar prazer, cara. Então se você continua ouvindo, você não vai conseguir parar de ouvir mesmo. Você tem que tomar a decisão de parar de ouvir tudo aquilo que te distancia de Deus, cara. Eu li os temas para você, tá aqui na Bíblia, é só ler. A questão é, você tá pronto para tomar a decisão e fazer uma escolha? Aí é sua decisão. Mas tem um segredo que Jesus deixou pra gente, que é muito maravilhoso, que nos ensina com esse problema de memória cognitiva. Sabe onde? João, capítulo 17, versículo de 15 a 17. Essa é a oração de Jesus com o Pai, né? Antes dele ser preso. E olha o que Jesus fala: não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. Pare e pensa no que Jesus está te falando aqui, cara. Olha só, olha o que ele estava falando aqui com Deus sobre eu e você. Jesus não quer que a gente saia desse mundo, cara. Jesus não quer que a gente vive numa bolha. Não é isso que ele está pedindo para Deus. Ele está pedindo para que nós sejamos o quê? Protegidos do príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? O diabo. Agora pensa,
Se Jesus orou isso para Deus, pedindo para Ele que seja essa a vontade do próprio Jesus sobre você e eu, como você acha que Ele se sente quando você vai lá e liga aquele lixo que você gosta de ouvir? Você acha que Ele consegue verbalizar isso? Percebe a incoerência que é? Aí Ele continua orando, olha isso. Eles não são do mundo, como também eu não sou. A gente não é desse mundo, cara. A gente foi destinado para viver com o Senhor. Esse mundo vai acabar, vai passar um dia, né? Aí ele fala no 17, esse é o segredo. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, mente contaminada é santificada pela verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus. Então nós somos santificados quando a palavra de Deus habita em nós. Os mais indoutos ou os tolos que não conhecem a palavra de Deus e vão julgar o que eu estou falando aqui, isso não é uma proposta para a gente ser santinho com a argolinha em cima da cabeça, não é isso não, cara. Santificado significa ser separado. Então quando você se enche da palavra de Deus, você está separando a tua vida para Deus. E quando você separa a tua vida para Deus, a tua mente está mergulhada aos pés de Deus, a tua mente passa a estar à obediência de Cristo, a tua mente passa a estar cheia da palavra de Deus. O que você acha que acontece com a memória cognitiva do inferno? Tem que sair. Sabe por quê? Porque onde há trevas, quando a luz aparece, ela dissipa. Então as trevas que estão na sua mente, que você permitiu estar, tem que ir embora. Por quê? Porque você está se enchendo da palavra de Deus. O que eu queria deixar nesse vídeo de hoje, por isso que eu falei que seria completamente diferente, é uma oportunidade para você ponderar aquilo que você ouve. Sabe, eu vou falar com todo respeito, mas com uma certa indignação. Eu tenho absoluta vergonha profunda dos comentários de crentes nos vídeos que eu faço dessa série. Me chamam de religioso, me chamam de louco, me chamam de exagerado, me chamam de tudo que você pode imaginar. Mas eles defendem as bandas e falam que está tudo bem. De acordo com os versículos que eu apresentei aqui, tá não. Jesus está vendo. Então, essa palavra aqui é uma palavra de alerta. E uma palavra de ensino para ajudar aqueles que querem realmente se libertar. Porque eu vou te falar, eu também recebo mensagens de pessoas dizendo, cara, como é que eu posso continuar a ter esses sentimentos? E lembra que adultério acontece aqui, ó. Então se você é casado, tá ouvindo coisa que te lembra do passado e você tá pecando, deixa eu te falar, não é Deus que tá te fazendo isso, tá? Não é Deus que tá te lembrando isso. É a sua carne que tá indo lá tocar aquelas coisas. E aí te lembram, percebe? Mas, mergulha na palavra de Deus para você ver. Sabe o que eu tive que fazer na minha vida? Deus permitiu isso. E foi uma libertação para mim. Sou músico, amo música, desde meus 13 anos de idade. Mas eu fiquei alguns anos sem ouvir nada. Eu não ouvia nada, eu só ouvia o rádio quando saía na rua. Eu não voluntariava absolutamente nada. Sabe por quê? Porque Deus tirou do meu coração o desejo de ouvir música. Por mais que eu ame, por mais que eu toque, por mais que eu tenha instrumentos, estou sentado dentro do meu estúdio aqui. Você não está vendo, mas tem um teclado aqui, ó, aqui embaixo que eu uso para gravar. Aqui do meu lado tem uns violões, tem baixo, guitarra, tem tudo, tem todo equipamento para eu fazer. Mas Deus tirou esse desejo do meu coração. Sabe por quê? Porque música no meu coração era um ídolo. O que acontece é que nós construímos ídolos no nosso coração e a gente não quer deixar aquele ídolo ir embora. Isso é pecado, cara. Isso está errado diante de Deus. Então você tem que tomar uma decisão na sua vida. Parar de se achar coitadinho ou coitadinha, porque você não consegue parar de ouvir aquela música. Pelo amor de Deus, toma uma decisão. Ou Deus é real na sua vida, ou esquece. Ou a palavra de Deus é verdadeira e faz sentido e ela é real na sua vida, ou então esquece, bota lá na prateleira que faz mais sentido. Tem gente que vai desprezar, tem gente que vai desprezar esse vídeo, que vai escrever, você é um bobo, charlatão, aquela palhaçada que escreve. Não tô nem aí, cara. Meu compromisso é falar aquilo que Deus coloca no meu coração para edificar quem quer ouvir. Então quem tem ouvidos, ouça.
né? E eu convido você que ouviu, coloque em prática e faça um teste diante do Senhor, né? E eu quero agradecer por você ter assistido esse vídeo. Se esse vídeo edificou a sua vida, olha, compartilhe esse vídeo. Chama as pessoas para verem, coloca nos grupos de WhatsApp, coloca seu comentário no vídeo e dá um like no vídeo, porque quando você faz isso ajuda a disseminar. Pô, trabalha comigo, vamos disseminar a palavra do Senhor, porque tem gente que vai ouvir e precisa ouvir. E precisa entender que só Jesus Cristo salva, só Jesus pode transformar a sua memória cognitiva. Deus te abençoe e até o próximo.